Uma vez concluído o estudo dos átomos, resta saber se conseguimos agora continuar a usar os nossos modelos para estudar coisas um pouco mais interessantes, porque os átomos foram um assunto interessante de estudar, mas estamos limitados ao número de átomos que há na tabela periódica, que é muito baixo. Portanto, o que nós queríamos era realmente ver se conseguimos aplicar o modelo quântico a moléculas com mais do que um átomo. O problema, quando se estudam as moléculas, mesmo que seja a molécula mais simples, ou a espécie mais simples que conseguimos imaginar, que é a molécula de hidrogênio ionizada, H2+, mesmo essa molécula tem 2 prótons e 1 eletrão. Se pensarem na molécula de hidrogênio, portanto, que não seja uma espécie ionizada, tem 2 prótons e 2 eletrões. Para verem a complexidade que esse problema nos traz, nós temos a energia cinética de cada um dos núcleos, que são 2, temos a energia cinética de cada um dos eletrões, temos o potencial de atração de cada um dos eletrões a cada um dos núcleos, portanto, eletrão 1, átomo, núcleo 1, eletrão 1, núcleo 2, eletrão 2, núcleo 1, eletrão 2, núcleo 2, portanto, são 4 potenciais atrativos, temos a repulsão entre os núcleos e temos a repulsão entre os eletrões. Portanto, é um sistema quase impossível de resolver analiticamente, mas nós queremos resolvê-lo, e não só esse, mas com problemas mais complicados. Como é que nós podemos simplificar o problema das moléculas e, eventualmente, no limite, conseguir levá-lo a um problema semelhante ao do estudo do átomo de hidrogênio? A primeira aproximação que nós vamos fazer tem a ver com o facto de os núcleos serem muito mais pesados que os eletrões. Mesmo o simples próton é 1000 e tal vezes mais pesado que o eletrão e, portanto, há uma diferença de massas brutal que se traduz em termos da movimentação das partículas, em que os eletrões se movem muito mais depressa do que os núcleos. E podemos utilizar uma aproximação que foi introduzida no princípio do século XX e que é a aproximação de Born-Oppenheimer, que consiste em admitir que os núcleos são tão pesados, tão pesados, tão pesados, que se movem tão lentamente que o seu movimento é desprezável em face do movimento dos eletrões. Portanto, nós consideramos que os núcleos estão parados. Se quiserem, é a mesma coisa que pensar que temos um caminhão de tiro ultra pesado a circular numa autoestrada onde depois só circulam Ferraris a 300 a hora. Portanto, à escala do Ferrari o caminhão está parado. Portanto, ele mesmo que vá a 50 ou 60 a hora é como se estivesse parado. Nós aqui vamos fazer uma aproximação semelhante e isso permite-nos separar o movimento dos eletrões do movimento dos núcleos e estudar cada um separadamente. Se quiserem, em termos de funções matemáticas, se eu tiver uma função qualquer que eu represento pela letra psi, que é a função das coordenadas x, y e z de todos os núcleos e das coordenadas x, y e z de todos os eletrões, eu posso transformar esta função no produto de duas funções, uma delas, que eu vou chamar xi, que é só função das coordenadas dos núcleos, e outra função, que eu chamo φ, que é só função das coordenadas dos eletrões. E, portanto, eu tenho 2 problemas separados, o dos eletrões e o dos núcleos, e são resolvidos totalmente em separado. Quando eu quero resolver o problema dos núcleos, os eletrões são simulados por um campo elétrico que corresponde ao campo criado por todos os eletrões. Quando eu quero estudar o problema dos eletrões, os eletrões movem-se num campo elétrico criado pelos núcleos. Reparem que a grande vantagem desta abordagem é que se eu tiver aqui o núcleo, por exemplo, do átomo de hidrogênio e aqui um outro núcleo do átomo de hidrogênio, se estes núcleos estiverem fixos, o que eu tenho é o movimento de um eletrão à volta destes núcleos e, portanto, o sistema é muito semelhante ao do átomo de hidrogênio. Eu tenho um núcleo, que neste caso não é esférico, é constituído pelos vários núcleos das moléculas que estão parados, portanto criam um potencial estático, e um eletrão que se move à volta deles. Portanto, volto novamente ao problema do átomo de hidrogênio, um eletrão a andar à volta de um núcleo, que neste caso não é esférico, tem uma dada forma, que é a forma da molécula. Portanto, eu agora quero ver se aplico novamente o modelo quântico do átomo, um bocadinho alargado, ao estudo das moléculas, cuja única diferença é o potencial não ser, neste caso, esférico e, portanto, ter campos elétricos mais complicados. Portanto, eu tenho os núcleos fixos, criam um potencial atrativo e os eletrões movem-se nesse potencial atrativo criado pelos núcleos. A primeira aproximação que eu tenho que fazer é como é que eu vou descobrir a tal função de onda, ou se quiserem as orbitais, que descrevem o comportamento dos eletrões nas moléculas. Eu, se fosse retirando, por exemplo, a molécula da H2, se eu tirasse um dos núcleos, se ficasse só com um dos núcleos, a solução era a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Se por acaso deixasse ficar esse que retirei e retirasse o outro núcleo à molécula, o átomo que ficava tinha uma solução que era a solução do átomo de hidrogênio. Portanto, reparem, eu tenho um núcleo de um átomo de hidrogênio, tenho outro átomo de hidrogênio, tenho esta molécula, se eu tapar este hidrogênio, aquilo é um átomo e a solução é a solução
que já vimos numa outra lição. Se eu tapar este átomo, fico com um átomo de hidrogênio cuja solução eu conheço. Quando eu tenho os dois átomos, uso uma maneira muito pragmática de descobrir qual é a solução para a molécula. E essa maneira pragmática é dizer que a orbital para a molécula tem que ser uma média das orbitais que existem nos átomos. Exatamente é isso que significam estas letras que aqui estão. Combinações lineares de orbitais atómicas. Portanto, eu faço médias das orbitais atómicas para descobrir quais são as orbitais moleculares. No caso da molécula de hidrogênio é simples, vou considerar 50% de cada uma das orbitais. Quando eu quero estudar moléculas de uma forma qualitativa, só para fazer comparações entre elas e prever as propriedades de uma molécula, eu uso uma coisa que é o método da teoria de orbitais moleculares, expressa através de um diagrama que se chama diagrama de orbitais moleculares. E a primeira coisa que os alunos normalmente têm dificuldade em perceber é que um diagrama de orbitais moleculares é um gráfico. E como é que eu faço esse gráfico, por exemplo, no caso da molécula de hidrogênio? Um gráfico tem um eixo dos y. Portanto, eu começo por traçar um eixo dos y, que neste caso tem uma escala de energia. Marco o zero do gráfico, por exemplo, posso ter aqui o zero do gráfico. E agora o que vou fazer é dividir este gráfico em três partes. À esquerda ponho um dos átomos que constitui a minha molécula, à direita ponho o outro átomo que constitui a minha molécula e no centro ponho a molécula. Portanto, vou ter aqui um átomo de hidrogênio, aqui um outro átomo de hidrogênio e no centro a molécula de hidrogênio. E agora marco neste gráfico as energias do que eu já conheço, que são as orbitais do átomo. Por exemplo, se esta distância aqui corresponder à energia de ionização do átomo de hidrogênio, eu posso pôr aqui um traço que representa a energia que a orbital 1s tem no átomo de hidrogênio. Do outro lado é a mesma coisa, que por acaso é exatamente a mesma energia. E agora vou fazer as tais médias ponderadas de orbitais atómicas. O problema das orbitais, quando eu faço estas médias, é que as orbitais são ondas. Portanto, a equação de Schrödinger é uma equação de ondas e, portanto, as funções que descrevem o comportamento destes elétrons são ondas. Ou seja, quando elas se sobrepõem, podem se sobrepor de duas maneiras. Ou se sobrepõem fazendo interferência construtiva, ou se sobrepõem fazendo interferência destrutiva. Por exemplo, no caso das orbitais 1s, portanto, se elas se encontrarem em fase, portanto, com o mesmo sinal, aqui no meio, entre os dois átomos, somam-se e fazem interferência construtiva. Como se sobem, como as ondas se somam, a energia do sistema baixa e a energia desta orbital, que resulta da soma das duas ondas, tem uma energia mais baixa que a energia que tinham nos átomos. Se fizer interferência destrutiva, tenho aqui uma onda positiva, tenho uma onda negativa, que eu vou representar o negativo com um tracejado. Portanto, aqui na zona central, tenho uma função de onda positiva com uma função de onda exatamente de sinal contrário negativo e, portanto, o resultado é zero. Portanto, há interferência destrutiva e a energia aumenta. Neste caso, tenho aqui a orbital que resulta da interferência destrutiva. Normalmente, neste caso, não se põe qualquer problema. Como é que eu fiz estas médias das orbitais moleculares? Como é que eu calculei estas orbitais moleculares a partir das atómicas? Mas se eu tiver 20 orbitais deste lado e 20 orbitais deste lado, eu tenho que saber, para as orbitais que estão aqui no meio, quais foram as orbitais dos átomos que lhes deram origem. E para isso, normalmente, ponho aqui uns tracinhos. Estes tracinhos representam as orbitais que deram origem à orbital que está representada no diagrama na zona central. Aqui já estamos a ver que não há qualquer problema. O problema vai ser quando eu tiver átomos do segundo período. Normalmente, como esta orbital tem menor energia que as orbitais dos átomos, chama-se orbital ligante. A orbital que tem maior energia que as orbitais dos átomos chama-se orbital antiligante. Porquê é que surgirão estas designações ligante e antiligante? Reparem que normalmente, no caso da orbital que eu chamei ligante, as ondas sobrepõem-se na zona internuclear, ou seja, no meio dos núcleos. O que quer dizer que a onda aumenta, portanto faz interferência construtiva entre os dois átomos. Portanto, se eu tiver aqui uma carga positiva e aqui uma carga positiva e tiver aqui uma carga negativa, o que acontece é que como há forças atrativas entre os eletrões e os prótons, este eletrão vai atrair este núcleo nesta direção, o eletrão atrai este núcleo nesta direção e, portanto, o eletrão está a aproximar os dois átomos um do outro e por isso se diz orbital ligante, porque está a ligar os átomos. Se eu tiver aqui um próton, tiver aqui um outro próton e tiver um eletrão aqui do lado de trás do átomo,
portanto, que é o que acontece na interferência destrutiva, desaparece a onda no centro da ligação e se fica só o que está de fora dos átomos, este elétrão atrai este próton e também atrai este, mas atrai este muito mais do que aquele, e o efeito é estarem os dois a ser atraídos, mas este foge mais depressa que o outro, portanto a distância entre os núcleos cada vez aumenta mais, destruindo a ligação, e por isso se chama antiligante. Antiligante porque destrói a ligação. Como é que nós vamos usar agora este diagrama para prever propriedades das moléculas? Eu agora tenho que distribuir os elétrões tal como fiz na configuração eletrónica dos átomos. Neste caso tenho um elétrão que vem de cada hidrogênio, ponho 2 elétrões exatamente com as regras que utilizei nos átomos. É começando a preencher as energias de baixo para cima, portanto o princípio da energia mínima, não pondo mais que 2 elétrões em cada orbital, e se puser 2 elétrões tem que ter spins trocados. Portanto, neste caso tenho 2 elétrões, tem que estar naquele orbital com spin trocado. Reparem que imediatamente ao olhar para este diagrama, como eu tenho os 2 elétrões na mesma orbital, eu posso já saber que o H2 vai ser uma molécula diamagnética, ou seja, em presença de um campo magnético é repelida. Se por acaso tivesse só um, como o elétrão tem um momento magnético permanente, em presença de um campo magnético seria atraída. Mas posso prever mais coisas. Reparem, eu marquei aqui a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Se eu marcar aqui a energia de ionização da molécula, eu terei que marcar esta distância aqui no gráfico. E posso ver que a energia de ionização da molécula é bastante maior que a energia de ionização do átomo de hidrogênio. E se tentar fazer o mesmo para a afinidade eletrónica, reparem que a afinidade eletrónica é colocar mais um elétrão, no átomo ainda coloco o elétrão a mais aqui, no caso da molécula um elétrão a mais já tem que vir para aqui, porque já não cabe naquela orbital que já tem 2. Ou seja, esta energia é aproximadamente a energia da afinidade eletrónica, a menos da repulsão entre os 2 elétrões, e esta é a afinidade eletrónica da molécula. Como se vê, a afinidade eletrónica da molécula é muito mais pequena que a do átomo. Portanto, enquanto a energia de ionização da molécula é muito maior que a do átomo, a afinidade eletrónica é muito menor. Também posso definir uma coisa que se chama ordem de ligação. Se uma ligação é mais forte ou mais fraca. E neste caso, o que nós vamos contar é os elétrões que estão em orbitais ligantes, porque já vimos que os elétrões em orbitais ligantes promovem a aproximação dos núcleos. E é claro que temos que subtrair os elétrões que estão em orbitais antiligantes, porque esses destroem a molécula. Reparem, por exemplo, se neste caso, se eu quisesse calcular essa ordem de ligação, era o número de elétrões em orbitais ligantes, que era 2. Neste caso não tenho nenhum no orbital antiligante e normalmente normalizo isto dividindo por 2. Ou seja, neste caso a ordem de ligação é 1. Portanto, 2 elétrões fazem uma ligação simples. Se eu por acaso pensasse, até o que é que se passará se eu tiver a molécula de hélio mais? Imaginem que eu tinha a molécula de hélio mais. Portanto, também é uma hélio 2 mais. Também é uma molécula do primeiro período, portanto eu posso usar o mesmo diagrama, só tinha que escrever aqui hélio, aqui hélio 2 mais e aqui hélio. Como o hélio tem 2 elétrões, o hélio 2 teria 4, como está ionizado, teria só 3. Portanto, teria que pôr ali mais um elétrão. Se calculasse a ordem de ligação para o hélio 2 mais, o que obteria era 2 elétrões numa orbital ligante, um elétron antiligante, a dividir por 2 tinha uma ordem de ligação 0,5. Ou seja, a ligação no hélio 2 mais é bastante mais fraca do que no hidrogênio. O que significa que, por exemplo, no hélio 2 mais, a distância entre os átomos é maior do que no H2, que estão mais atraídos. E agora também é fácil perceber porque é que a molécula de hélio 2 não existe, o tal gás raro ou elemento nobre. Porque é que não existe? Porque se eu pusesse os 4 elétrões aqui no meu diagrama, o que acontecia é que eu tinha 2 elétrões a promover a ligação, 2 elétrões a destruir a ligação e, portanto, o resultado efetivo seria 0, com uma pequena particularidade que não vou explicar aqui neste vídeo, é que os elétrões antiligantes são piores que os elétrões ligantes, ou seja, os elétrões antiligantes são mais antiligantes do que os ligantes são ligantes. Portanto, o mal vence o bem. Portanto, se eu tiver número igual de elétrões ligantes e antiligantes, os antiligantes destroem mais do que os ligantes ligam. Bom, e vamos agora tentar perceber como é que se fazia um diagrama numa molécula de segundo período. Vamos então agora tentar estudar uma molécula de segundo período, que é um bocadinho mais complicada do que a molécula de hidrogênio, porque já temos bastantes mais orbitais, já temos a orbital 1s, a 2s, as 2p. No entanto, vamos já fazer aqui uma simplificação prévia, uma vez que a química normalmente ocorre sempre na zona exterior da nuvem eletrónica e raramente os elétrons internos são chamados a intervir. Portanto, nós vamos fazer o nosso diagrama, mas só com orbitais de valência. Portanto, voltamos novamente a pôr aqui o nosso gráfico com o eixo de energias, marcamos o 0 do nosso gráfico
E vamos escolher aqui 2 átomos de segundo período. O melhor é começarmos logo pelo fim do segundo período e começamos com a molécula de flúor, portanto de F2. Novamente, como já vimos no primeiro vídeo, temos um átomo de flúor no lado esquerdo, um átomo de flúor no lado direito e a molécula de flúor no centro. Começamos por marcar as orbitais no nosso diagrama. Temos aqui a orbital 2s, temos aqui a orbital 2s e temos aqui mais acima as orbitais 2p, que são 3, a px, a py e a pz. A px, a py e a pz. Portanto, têm a mesma energia, portanto, tem que estar aqui ao mesmo nível no diagrama. Temos aqui as orbitais 2p, 2p. E agora temos aqui um problema bastante grave, porque se eu quero fazer combinações lineares de orbitais atómicas, vejam só a quantidade de combinações lineares de orbitais atómicas que podemos fazer. Esta orbital 2s, mesmo que não se misture com nenhuma orbital do seu átomo, pode-se combinar com esta orbital 2s, com a 2px, com a 2py, com a 2pz ou com elas todas. Portanto, nós temos que descobrir umas regras que nos permitem saber se duas orbitais se podem combinar ou não. E essas regras são pura e simplesmente a análise da coalescência entre as duas orbitais. Portanto, nós misturamos as duas orbitais e vamos ver se é possível fazer interferência construtiva entre elas. Se não for possível fazer interferência construtiva que nos dá orbitais ligantes, nem vale a pena utilizá-las, porque qualquer interferência dessas orbitais vai destruir a molécula. E vamos começar a pensar em todas as combinações possíveis que eu posso ter aqui nesta molécula. Já vimos na molécula do átomo de hidrogênio que eu posso combinar orbital S com orbital S, portanto, essa já vimos que podia ser, portanto, S com S. Posso ter aqui uma interferência construtiva que é positiva e que resulta numa orbital ligante, mas agora preciso de analisar a interferência das orbitais S com as orbitais P e das orbitais P entre si. Vamos começar por analisar todos os casos das orbitais S. E para isso eu tenho que definir dos 3 eixos x, y, z qual é o eixo da molécula. Portanto, tenho aqui o meu átomo de flúor, tenho aqui o outro átomo de flúor e vou considerar que o eixo da molécula é o eixo dos eixos. E vamos começar por ver o que é que acontece com uma interação entre a orbital PZ e a orbital S. Vamos imaginar que eu neste átomo tenho aqui a minha orbital S e neste outro átomo tenho uma orbital PZ. Facilmente vemos que existe aqui uma zona no meio da ligação que se traduz em interferência construtiva e, portanto, eu posso escrever que a orbital S com PZ pode dar interferência construtiva e como tal, orbitais ligantes. Vamos ver o que é que agora acontece se eu fizer a mesma coisa com a orbital Px ou Py. Reparem que as orbitais Px e Py são a mesma coisa. Umas estão no plano do quadro, outras estão no plano perpendicular ao quadro, mas basta analisar uma delas. E que eu vou desenhar no plano do quadro. Se eu tiver aqui uma orbital Px neste átomo e se tiver aqui outra orbital Px neste outro átomo, o que acontece é que eu tenho interferência construtiva simultaneamente neste lado da molécula, positivo com positivo dá positivo, e neste lado da molécula, em que tenho negativo com negativo, que também dá interferência construtiva. Reparem que corresponde às ondas chegarem em fase, mas no máximo, ou as ondas chegarem em fase, mas no mínimo. Portanto, em ambos os casos, eu tenho interferência construtiva. Portanto, posso aqui indicar que Px com Px ou Py com Py também é possível. Vamos ver agora o que é que acontece se eu fizer S com Px. Imaginem que eu tenho aqui uma orbital S e tenho aqui neste outro átomo uma orbital Px. Reparem que neste caso eu tenho interferência construtiva nesta parte superior da molécula, mas tenho interferência destrutiva, portanto mais com menos, nesta zona da molécula. Como nós já vimos que a destrutiva é mais destrutiva do que a construtiva é construtiva, eu aqui não ganho nada, antes pelo contrário, se esta ligação existir, vai destruir a molécula. Portanto, vai ser impossível combinar S com Px ou com Py, que é a mesma orbital, mas para fora do quadro. Portanto, podemos também agora ver o que é que acontece Pz com Pz. Se eu tiver aqui uma orbital Pz num átomo e uma orbital Pz no outro átomo, também facilmente se vê que aqui no meio da ligação eu posso ter interferência construtiva. Portanto, mais com mais. Então, Pz com Pz também será possível. Resta-me agora ver, por exemplo, Pz com Px. Se eu tiver aqui uma orbital Pz e tiver aqui neste outro átomo uma orbital Px, também facilmente se consegue ver que tenho aqui interferência construtiva e aqui interferência destrutiva e, como tal, Pz com Px ou Py
não é possível. Assim, tenho já um conjunto de regras que me permitem decidir quais destas orbitais se podem misturar e quais não se podem misturar. Mas mesmo assim, reparem que tenho aqui a 2s, que se pode misturar com esta 2s, pode, ou com a 2pz, que também pode. Então, qual é que ela vai escolher? Quando uma orbital tem que decidir entre duas orbitais para se misturar, mistura-se sempre com aquela que está mais próxima à energia, porque dá uma interação mais forte. Assim sendo, a 2s vai se misturar com a 2s, para dar uma orbital ligante e uma antiligante. E a orbital pz, vamos imaginar que esta é a pz, vai se misturar com a orbital pz para dar aqui este conjunto de orbitais. E agora vamos misturar as orbitais px e py com elas próprias. Também é a única combinação que resta. Portanto, as px e as py só se podem misturar com px e py. Portanto, pego aqui nestas orbitais e obtenho aqui duas orbitais e duas antiligantes. E, obviamente, que quem estiver a assistir a este vídeo vai se perguntar porque é que eu parto de três orbitais com a mesma energia e quando as marco no diagrama, ponho a orbital que resultou da coalescência da orbital pz com pz com uma energia mais inferior do que as orbitais que resultam da combinação entre px e py e py. Facilmente se percebe, reparem que nestes casos as duas orbitais estão a chocar de frente e, portanto, há uma coalescência frontal, há uma maior sobreposição destes lóbulos, enquanto aqui elas estão a chocar lateral e se fizerem um modelo à escala e não ali que os átomos pertinham um do outro, como eu fiz, vocês vão ver que elas só tangencialmente é que se tocam e, por exemplo, se for um átomo do terceiro período, já nem sequer conseguem tocar-se e por isso é que não há ligações entre px e py no terceiro período. Portanto, só no segundo período é que existe a possibilidade de fazer estas ligações por coalescência lateral e a ideia é que o choque frontal de orbitais é muito mais forte do que o choque lateral, tal como já era no caso de um carro. Se dois carros chocarem de frente, faz muito mais estrago do que dois carros chocarem lateralmente. E agora resta batizar as minhas moléculas. Reparem que eu nos átomos tinha batizado as moléculas, as orbitais como S e P, e agora quero batizar as orbitais moleculares. A maneira de batizar as orbitais moleculares é olhar para a orbital desta direção. Vamos imaginar que eu ponho aqui o meu olho e olho para a orbital nesta direção. Qualquer que seja a orbital que eu queira, eu vou olhar para a orbital nesta direção. E depois eu tenho a minha molécula, vamos imaginar que é esta caneta, e rodo a molécula em torno do seu eixo. Se não houver alteração nenhuma no sentido das ondas que eu estou a ver, essas orbitais chamam-se sigma. Reparem que é o caso desta orbital, ou desta orbital, ou desta orbital. Portanto, se eu rodar aqueles cilindros, o cilindro continua sempre igual. E, portanto, estas orbitais chamam-se sigma. Quando uma orbital é antiligante, ponho-lhe um asterisco para indicar esse caráter antiligante. E, portanto, estas orbitais são sigma e esta sigma antiligante. Sempre que eu olhar para uma orbital, que é o caso desta, e reparem, imaginem que o vermelho é negativo e o preto é positivo. Se eu rodar de 180 graus, o negativo foi para baixo e o positivo veio para cima. Portanto, quando eu rodo 180 graus e o desenho da minha orbital troca de sinal, a essas orbitais eu chamo π. Portanto, estas orbitais serão orbitais π. E estas orbitais π antiligantes. Nós não vamos tratar desse assunto neste vídeo, mas se por acaso, quando eu rodo a orbital, trocasse duas vezes de sinal, imaginem o caso de uma orbital que fosse uma cruz, se eu rodasse 90 graus e elas trocassem de sinal, chamaria orbitais delta. Portanto, esta letra grega apenas significa o número de vezes que uma orbital muda de sinal quando eu rodo a molécula em torno do seu eixo. Portanto, é uma nomenclatura como outra qualquer. E agora vou pôr os eletrões. Reparem que se eu puser aqui os eletrões, no caso do flúor são 14, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Reparem que neste caso, se eu calcular a tal ordem de ligação, tenho 2, 4, 6, 8 eletrões ligantes, tenho 2, 4, 6 eletrões antiligantes, a dividir por 2 dá 1. Portanto, a ligação química entre flúor corresponde a uma ordem 1, é como se fosse uma ligação simples. Podemos imaginar o que aconteceria se eu começasse a andar para trás na tabela periódica. Portanto, se eu trocasse aqui o flúor por oxigênio, a única coisa que teria que fazer era retirar 2 eletrões à minha molécula. E reparem que
que neste caso tenho agora os dois eletrões desemparelhados. E isto pode ser comprovado no laboratório. Portanto, se eu tiver se tiver oxigênio líquido, o oxigênio líquido é azul, portanto vê-se perfeitamente bem, e eu deixar cair oxigênio líquido com o magneto ligado e passar o oxigênio líquido pelo meio do magneto, o oxigênio desloca-se, é atraído por um dos polos, porque o oxigênio é paramagnético, portanto tem elétrões desemparelhados, tem um momento magnético destes elétrões que estão desemparelhados, que se soma, e que portanto, quando eu crio um campo magnético, o oxigênio é atraído por esse campo. Se eu passar só ao elemento seguinte, o azoto, novamente, o que acontece é que basta tirar estes dois eletrões. Reparem que neste caso agora só teria 2, 4, 6, 8 eletrões ligantes, teria 2 eletrões antiligantes a dividir por 2, isto daria 3. Ou seja, o azoto tem uma ligação tripla. Então, se eu perguntasse como é que varia a distância entre os átomos, entre o flúor, que tem uma ligação simples, o oxigênio, que tem uma dupla, e o azoto, que tem uma tripla. Portanto, a distância entre os dois átomos é muito mais curta no azoto do que no oxigênio e do que no flúor. Portanto, a distância entre os átomos vai alongando à medida que eu vou avançando no período. Também posso prever as propriedades da molécula como previ a dos átomos. Reparem, neste caso aqui do azoto, se eu quiser prever energias de ionização, basta ver que a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um eletrão, portanto, e a energia necessária para arrancar um eletrão é esta. No caso do átomo, era esta. E, portanto, no caso do azoto, a energia necessária para arrancar um eletrão ao átomo é muito superior, à molécula é muito superior do que era no caso do átomo. Vou marcar aqui a verde o que acontecia no caso do oxigênio. Reparem que no caso do oxigênio eu tinha aqui 2 eletrões. No caso do oxigênio é ao contrário. Se eu quiser arrancar um eletrão à molécula, só tenho que fornecer esta energia. Para arrancar um eletrão ao átomo, tenho que fornecer esta energia. Portanto, no caso do azoto, é mais difícil arrancar o eletrão à molécula do que ao átomo. No caso do oxigênio, é mais fácil arrancar o eletrão à molécula do que ao átomo. Portanto, com um diagrama simples como este, eu consigo prever as propriedades eletrónicas das moléculas, a natureza da sua ligação, o comprimento da ligação, incluindo as frequências de vibração. Reparem, se eu quiser prever a frequência a que uma dada ligação está a vibrar, nós sabemos da mecânica clássica, quanto maior for a constante de força, portanto a constante da mola que une os átomos, maior é a frequência de vibração. Portanto, no caso do azoto, que tem uma ligação tripla, é uma ligação muito forte entre os átomos, a frequência de vibração vai ser muito elevada, no oxigênio já vai ser menor e o flúor ainda vai vibrar mais devagar. Portanto, quase todo o tipo de propriedades que derivam da estrutura eletrónica das moléculas, qualitativamente eu consigo prever com diagramas simples como este. E a vantagem destes diagramas é que funcionam como peças de Lego. Portanto, podemos tratar num vídeo subsequente como é que eu faria, por exemplo, para prever um diagrama de uma molécula de C4 ou uma molécula mais complicada, mas para já encerramos por aqui.